Olá, tudo bem? A gente vai dar continuidade agora à aula de planejamento de vendas e operações, tá? A gente vai começar a entender quais são os aspectos que têm que ser considerados para a gente elaborar um plano de produção, né? Dentro daquelas etapas do planejamento de vendas e operações, a gente já viu algumas etapas sobre previsão de demanda, já vimos a importância do planejamento de vendas e operações, e agora a gente vai estar verificando um pouquinho de como montar um plano de produção agregado. Enfim, a gente começa a trabalhar, desmembrar um pouquinho desses aspectos. Então, o plano de produção, a gente espera com um resultado de decisões estratégicas no âmbito da produção e é elaborado um plano de longo prazo, que tem por meta definir recursos produtivos no sentido das estratégias escolhidas pela produção, pela empresa também. Dentro desse aspecto, o plano serve de base para equacionar os níveis de produção, estoques, recursos humanos, máquinas, instalações que são necessários para atender a demanda prevista por bens e serviços da empresa. Então, esse plano de produção ele é montado e aí o nível de detalhamento, o nível de itens a ser considerado, depende e varia de empresa para empresa, tá? Dentro, outro aspecto do plano de produção, ele trabalha com algumas informações agregadas de venda e de produção, normalmente com agrupamento de produtos em famílias. Essa agregação se dá porque empresas às vezes têm 3.000 SKUs e montar um planejamento para cada um desses produtos é uma loucura no longo prazo. E a probabilidade de errar, como a gente viu lá em previsão de demanda, é alta. Então a gente agrupa por famílias, basicamente. Por exemplo, eu gosto de um leite em natura, leite em caixinha, leite em pó. Ou seja, eu planejei o laticínio em 3 tipos de estrutura diferente, ou 3 mix de produtos diferentes. Os produtos são medidos em valores financeiros. Por que a gente está colocando isso? A gente quer detalhamento em valores também em unidades. Os períodos de planejamento são meses, trimestres, abrangendo 1 ou mais anos para frente. O nível tático, o plano de produção servirá de base para desenvolver o plano mestre de produção, aonde essas informações vão ser desmembradas. Vocês vão ver que eu vou montar um esquema, no trabalho final vocês vão estar montando esse item. A necessidade de se desenvolver uma dinâmica de replanejamento, que deve ser empregada sempre que uma variável importante do plano se alterar. Então a gente tem lá a construção dessa dinâmica do nosso plano de produção que vai estar sendo realizado. Entradas para esse plano, quais são as informações? O que a gente precisa? A gente precisa de previsão de demanda, basicamente, o quanto que a gente pretende vender. Quais são os recursos que eu tenho? Eu vou trabalhar basicamente com vocês com 2 perspectivas. Num primeiro momento a gente vai utilizar a mão de obra, basicamente essa é a principal informação nossa, ou seja, quantas horas um trabalhador demora para produzir um determinado produto. E a gente vai verificar quais são algumas alternativas, algumas políticas alternativas que eu posso ter. Acompanhamento da demanda, utilização de horas extras e subcontratação. Ou seja, eu tenho estratégias, eu posso montar minha produção no mesmo patamar que a minha demanda, então subiu a minha demanda, eu subo o ambiente produtivo, mas isso requer um excesso de capacidade produtiva. Utilização de horas extras, eu mantenho um nível constante de produção e a sazonalidade da minha demanda eu supro com horas extras. Eu posso suprir essa sazonalidade da demanda, esse aumento da demanda com subcontratação, que é a terceirização, ou posso suprir com estoque. E dados de custo. Quanto mais você tiver, melhor. Então a gente vai tendo algumas informações que vão estar compondo o nosso plano. Aproveitando a experiência, o bom senso dos programadores, a técnica mais utilizada é a tentativa e erro. A gente vai ver primeiro com a tentativa e erro, construindo todos os modelos, e depois a gente vai
inserir isso dentro do solver, ou seja, eu passo para vocês como engenheiros de produção como que a gente pode otimizar também esse planejamento, ou seja, encontrar a melhor decisão. Porém, nem sempre a melhor decisão que consta no solver, porque ele trabalha com parâmetros essencialmente, no nosso caso, financeiros, meu objetivo é minimizar custo, nem sempre a minimização de um custo, demitir um trabalhador num mês e ter que contratá-lo no mês seguinte é uma alternativa viável. Ela pode ser viável do ponto de vista financeiro, mas nem todos os itens que compõem esse custo dessa demissão podem ser mensurados no modelo de otimização. Por exemplo, será que eu vou conseguir contratar um trabalhador com a mesma experiência que o que foi demitido? Então, são decisões que talvez o solver me plote um cenário e a gente adequa. Mas não custa a gente montar esses cenários. Então, enfim, vocês vão ver que não é tão complexo. Ainda no ponto de preparação, então a gente vai alguns passos básicos. Primeiro, agrupar os produtos em famílias e afins, ou por mix de produtos, que pode ser o exemplo que eu já dei. Estabelecer um horizonte de tempo a ser incluído no plano, ou seja, quais são os períodos que eu vou fazer? A gente vai trabalhar com períodos de 6 meses por uma questão até didática, mas eu recomendo 1 ano, 2 anos, para que você possa montar um horizonte melhor numa empresa. Determinar a previsão de demanda dessas famílias no horizonte de tempo do planejamento, isso a gente já viu como fazer. Determinar a capacidade de produção pretendida pelo período para cada alternativa disponível, turno normal, turno com hora extra, subcontratação. Eu quero saber qual que é a capacidade produtiva em cada um dos períodos. A gente vai estar montando aqui com base em um indicador, que é quanto tempo um trabalhador demora para produzir uma peça, ou leva para produzir uma peça, ou poderia ser qual é o lead time de uma determinada máquina também. Em termos de preparação ainda do plano, determinar os custos de cada alternativa. Então a gente vai montar alguns cenários e vai escolher o menor custo, desenvolver planos de produção alternativos, ou seja, eu estou estabelecendo cenários, o que pode acontecer se eu tiver que aumentar minha produção, diminuir minha produção, o que acontece com o meu estoque, o meu fornecedor atrasou a entrega da matéria-prima, qual é o procedimento que eu vou estar adotando. São alguns elementos que a gente vai estar projetando com essa perspectiva de plano de produção. Vamos analisar algumas restrições em relação à capacidade produtiva. Será que eu consigo contratar esse número de pessoas? Será que eu tenho essas máquinas suficientes para produzir esse determinado item? Será que eu consigo comprar essas máquinas? Será que eu consigo terceirizar tudo? Eu tenho espaço suficiente para fazer armazenagem? São todas as perguntas que você pode ir fazendo e essas perguntas vão compondo esse cenário. E no final a gente vai eleger uma estratégia viável e, claro, depois você vai visualizando como que isso se dá na perspectiva de implementação. Então aqui a gente tem alguns dados, vocês vão ver essa planilha várias vezes, para a montagem do meu plano de produção. Dentre esses dados, a gente tem qual é a demanda prevista, já informada. Vocês vão perceber que vocês já aprenderam como trabalhar com essa previsão. Quais são os dias úteis? Ou seja, você vai lá no calendário da empresa, e essa é uma informação relevante. Algumas empresas montam planejamentos mensais, mas nem sempre os meses têm a mesma quantidade de dias úteis. E na maioria dos casos não tem. Então, tem uma variação significativa aí. Então, o nosso planejamento ele é feito considerando já os dias úteis, então eu tenho que ter um calendário já pré-determinado, saber quais serão os feriados e assim por diante. O custo de material, e aí aqui a gente vai trabalhar com o custo por unidade. Essa é um item que ele tem que ser repassado para o setor de produção, pelo setor de controladoria,
da empresa. Ele tem que me passar essa informação. Algumas empresas não têm, por incrível que pareça, qual é o custo de material envolvido, então a gente tem que ter uma mínima pegada. Aí tem uma outra aferição que é importante: qual é o custo de manutenção do estoque? Aqui no caso a gente vai trabalhar com valor por unidade mês. Então, quanto que eu gasto na minha empresa para manter meu estoque? Dentro dessa perspectiva, uma das formas mais usadas por algumas empresas é verificar qual é uma taxa de capital, ou seja, se eu não tivesse investindo meu dinheiro em estoque, quanto que eu conseguiria nesse investimento no mercado financeiro, por exemplo, ou na minha própria empresa, né? Quanto que ela estaria me dando de retorno. Então, algumas empresas trabalham com essa taxa. Outras empresas vão fazer toda a aferição. Qual é o custo de galpão, qual é o custo de empilhadeira, qual é o custo de energia, qual é o custo de mão de obra, e vai fazer um rateio desse custeio. Esse rateio tem várias formas, vocês já devem ter visto na disciplina de custo, não é meu caso, eu preciso dessa informação. Senão a gente começa a aumentar o nível de detalhamento e o PCP mesmo acaba ficando fora, mas são informações que são importantes. Custo da falta de estoque. Esse daqui é um item importante para ser levantado. Como que normalmente as empresas levantam isso? Ou uma multa que eu tenho por atraso, ou o quanto eu perdi de clientes por clientes que deixaram de comprar da minha empresa por eu não entregar um determinado pedido. Isso seria o custo da falta de estoque. Mas normalmente trabalhado de uma forma mais simples quando a gente tem multas por atraso. Várias empresas já começam a cobrar essa multa. Aqui no caso eu tenho também um custo com subcontratação, que é de R$310 por unidade. Nessa situação específica já contempla o custo do material, ou seja, eu terceirizo e a pessoa me dá a peça pronta, inclusive pagando a matéria-prima. Tenho também um custo de contratação e treinamento, ou seja, quanto que eu gasto para contratar um trabalhador e quanto que eu invisto para fazer o treinamento. Tem empresas que consideram a primeira semana de ambientação do trabalhador, tem toda a área de segurança do trabalho, pelo menos 1, 2 ou 3 dias você tem ali de treinamento em empresas de médio porte para que esse trabalhador efetivamente comece a produzir. Quanto que custa demitir esse trabalhador? E aí a gente tem no Brasil alguns custos que são altos, como por exemplo multa de 40% em relação ao FGTS. Então são multas altas. Se você demitir um trabalhador, a empresa tem que pagar, lembrando, o FGTS algo em torno aí de 8% ao mês. Um trabalhador que ficou 3 ou 4 anos, o custo de se demitir esse trabalhador é relativamente alto. E aí eu tenho um trabalho, ou seja, quanto que um trabalhador leva para fazer uma unidade, que é 3 horas, o custo desse trabalho, que é 8 horas, R$8 a hora, melhor dizendo. Então, um trabalhador ele vai trabalhar durante um período de 8 horas e está ganhando aqui no caso R$8 por hora, são informações relevantes. Aqui eu vou frisar um item com vocês. A gente cada vez mais está se assimilando a alguns países e ter essa noção de que o trabalhador ele recebe por hora ou por dia, mas por hora é muito relevante, é importante porque essa conta para a empresa é importante. Olha só, eu tenho 22 dias úteis e tenho 8 horas por dia. Eu tenho uma determinada tempo para produzir, né? São 22 dias vezes 8 horas. Isso me dá um tempo que eu tenho para produzir. No próximo mês, esse tempo é menor, porque eu tenho apesar de ter 8 horas por dia, eu tenho apenas 18 dias. Então, esses trabalhadores vão produzir menos. E quando eu tenho um salário mensal, eu tenho um custo maior, né? Eu tenho um custo igual de um mês para o outro. Então, essa noção de que a gente tem dias produtivos por mês e desse custo de trabalho hora é importante para o planejador de produção e é algo que, se a gente implementar, e talvez algum dia seja implementado,
fica importante no trabalhador incutido que, tem carnaval, tem isso, tem aquilo, é legal, tem um monte de feriado, é ótimo, porém eu vou ganhar menos. Por quê? Porque eu estou trabalhando menos. Então, essa perspectiva é também importante para a gente criar uma cultura, um hábito. Isso é extremamente relevante em indústrias que trabalham com mão de obra intensiva, né? Com utilização de muita força de trabalho, frigoríficos, indústria moveleira, indústria de confecção, essa pegada é muito relevante. Tem informações sobre o estoque inicial e sobre os trabalhadores, número de trabalhadores atualmente empregados. Aqui a gente tem, então, um modelinho de como que a gente vai fazer. Vocês vão receber um template desse, tá? Com todas as informações do meu plano agregado, da minha demanda e assim por diante. Basicamente, o que a gente vai fazer ao final? Um bom planejamento estratégico da produção deve se preocupar em balancear recursos produtivos de forma a atender à demanda. Os recursos disponíveis e previstos, se não forem suficientes, mais recursos deverão ser planejados ou o plano de produção deve ser reduzido. Se os recursos forem excessivos e gerarem ociosidade, a demanda planejada no plano poderá ser aumentada, os recursos poderão ser dispensados e transformados em capital, ou seja, eu tenho uma capacidade ociosa muito grande, poxa, eu vou vender parte dessa empresa. Então, são algumas decisões que vão tendo e permitindo na análise da capacidade de produção. Aqui a gente ainda tem um último slide na análise da capacidade de produção. Uma rotina que pode ser seguida para análise da capacidade de produção é apresentada a seguir. Identificar grupos de recursos a serem incluídos na análise. O que eu quero analisar nessa capacidade? Máquina, equipamento, mão de obra, são recursos. Obter um padrão de consumo, né, horas unidade, ou seja, quanto que eu levo de tempo para produzir um determinado produto, seja com homem, seja com máquina. Multiplicar o padrão de consumo de cada família pelos recursos, e aí eu começo a ter uma capacidade de produção, e consolidar as necessidades de capacidade para cada grupo de recursos. Ou seja, eu estou montando agora, na nossa próxima aula, a gente já começa a montar esse plano de produção. Eu sei que vocês estão ansiosos normalmente para começar a parte de conta, que é bem legal, mas essa parte teórica, se bem fundamentada, facilita com que você entenda aquilo que você está montando no teu planejamento de produção. Então, por fim, você entender o que você está calculando, o que significa cada variável de entrada no nosso modelo, facilita e muito os procedimentos de cálculo. Se você realizar uma conta por uma fórmula, sem o devido entendimento, ela talvez não faça tanto sentido. Se você entender que aqui, olha só que legal, vou dar uma dica, né? Começar que uma unidade leva 3 horas para ser produzida e eu trabalho 8 horas por dia. Então, quantas unidades eu produzo por dia? Se eu tenho um trabalhador, 8 horas dividido por 3. Se eu não me engano, vai me dar 2,4. Opa, eu já sei, então, qual é a capacidade de produção por dia. Mas eu quero saber por mês. Poxa, cada mês tem dias úteis diferentes. Então, se eu aferir aqui 22 dias úteis, vezes 8 horas, eu tenho qual é o total de horas que um trabalhador poderia trabalhar em um mês, concorda? Um trabalhador trabalha 8 horas. Se ele trabalha 8 horas por dia e ele trabalha 22 dias úteis, 22 vezes 8, que vai dar 176, se eu não me engano, horas, eu tenho uma capacidade. Então, um trabalhador vai trabalhar 176 horas no mês. Quanto que ele gasta para fazer uma peça? 3 horas. Se eu dividir 176 por 3, eu tenho qual é a quantidade de unidades que um trabalhador vai produzir em um mês. Bom, olha só, se eu preciso produzir 2.000
e sei a capacidade por mês, eu já consigo encontrar qual é o número de trabalhadores que eu preciso para chegar numa demanda de 2.000. É isso que a gente vai fazer nas próximas aulas, são contas simples, mas que vocês têm que saber. Muito obrigado e até a próxima videoaula.